Desde 1997, Rabino Yosef Shulam tem nos abençoado com a sua presença, tem estado conosco, tem caminhado como verdadeiramente um pai, um rabino, a nos apoiar e nos ajudar, não só espiritualmente, mas também fisicamente, né? Então, primeiramente, nós louvamos a Deus pela vinda dele, e ele sabe o carinho, o amor que nós temos, não somente por ele, mas pelo Rabino Marcelo, pelo Rabino Mateus, pela congregação Hatzion lá em Belo Horizonte, que tanto tem abençoado e tem dado apoio a essa congregação, né? Vejo que a unidade tem sido o elo que tem nos unido a caminhar e caminharmos juntos para que o reino de Deus seja estabelecido. Eu queria então chamar o Rabino Mateus, queria chamar o Rabino Yosef Shulam, para que esteja conosco. Shula, você prefere ensinar sentado ou em pé? Sentado? O Rabino Shula está com algumas dores no quadril e nós arrumamos essa cadeira para que ele possa ministrar para nós de uma forma mais confortável, tá? Mas eu queria que nós orássemos, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, pela bênção que Ele nos concedeu, e que você possa ser muito agraciado, né? A palavra do Eterno diz que ela jamais voltará para Ele vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz. Que você possa estar com o seu coração aberto, para que assim Deus possa falar profundamente no teu coração e que nós sejamos grandemente abençoados pelo nosso Criador. Vamos orar? Eterno nosso Deus, nosso Criador, nós te louvamos pelas tuas bênçãos, nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui neste momento louvando e engrandecendo o teu nome, de estarmos juntos, ó Pai, para declarar a tua fidelidade e a tua bondade no meio de nós. Verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor, por isso que o nosso coração está alegre. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todas as dificuldades que nós passamos durante as nossas vidas, durante a nossa caminhada, porque essas lutas e dificuldades nos fizeram homens e mulheres melhores na Tua presença, e nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado pelo privilégio que nós temos de louvar e engrandecer o Teu nome, de buscar o Senhor em oração, e eu peço que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui adentraram. Que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, com o entendimento do Teu Espírito, que verdadeiramente venhamos desaprender das coisas mundanas, das coisas dos homens, e venhamos verdadeiramente aprendermos da Tua palavra e do Teu Espírito. E esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor abençoe a cada um desses líderes que aqui estão conosco. O Senhor sabe o quanto os respeitamos, o quanto os colocamos em posições inferiores aos Teus filhos, para que nós possamos ser abençoados por eles, como desejamos também que o Senhor os abençoe grandemente através das nossas vidas. Por isso nós te louvamos por essa unidade, e que a cada ano, a cada dia, cresçamos na unidade, para que verdadeiramente o mundo creia que Yeshua foi enviado para a salvação deste universo. Por isso nós te louvamos pelas tuas bênçãos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui neste Shabat. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus, de Yeshua, o nosso Messias. Amém. My joy has no end to be here tonight. Minha alegria não tem fim de estar aqui esta noite. I am very, very happy to see Estou muito feliz de ver old friends and velhos brothers amigos e irmãos and a number of pastors from all over the area being here, e muitos pastores da área, da região estão aqui também, because we are one body, porque somos um só corpo, the body of the Messiah. corpo do Messias. We come from different traditions, Viemos de diferentes tradições, but traditions should never divide us, mas as tradições nunca devem nos dividir, because the same blood porque o mesmo sangue of the same Yeshua, do mesmo Jesus, Yeshua, Jesus, saved us all. nos salvou a todos. And that's why the Apostle Paul says in Galatians 3, there is neither Jew nor Greek, Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3, não há judeu nem grego, neither man nor female, homem nem mulher, slave or free. escravo ou liberto, We are all one, todos somos um, saved by the same blood, salvos pelo mesmo sangue, by the same faith, pela mesma fé, trusting the same Bible, confiando na mesma Bíblia, from Genesis to Revelation. de Gênesis a Apocalipse.
So I'm very, very happy to be here. Então eu estou muito feliz de estar aqui. I'm happy you're here. Eu estou feliz que você está aqui. And one of the privileges of being old E um dos privilégios de ficar velho, de estar velho, is to see the young people é ver os jovens get old, envelhecerem, lose hair, perderem o cabelo, becoming gray. ficar com o cabelo grisalho. It's a great privilege. É um grande privilégio. And when I come to this congregation, Quando eu venho aqui a esta congregação, I remember the first time I met some of these young people. eu me lembro da primeira vez que eu conheci alguns desses jovens. And the first time I came to Vitória, A primeira vez que eu vim a Vitória, one cool evening, numa tarde fria, a lot of these people were baptized in the swimming pool of the colonel, the head of the police in Espírito Santo. e muitas das pessoas foram então nesse dia batizadas na piscina de um chefe de polícia aqui do Espírito Santo, um coronel. Yeah. And many of them couldn't grow a beard. E muitos não tinham nem barba ainda. They were high school students. Eram alunos do ensino médio. And now look at them. E agora veja só eles. The joy of every teacher A alegria de todo mestre is to see his students é ver os seus alunos succeed, tendo sucesso. to see students follow. Ver os seus alunos seguindo. So I'm very, very happy. Então, estou muito feliz. The same situation is in Belo Horizonte. A mesma situação ocorreu em Belo Horizonte. Same situation is in Jerusalem. A mesma situação em Jerusalém. Same situation is in other places like Finland. A mesma situação em outros lugares como a Finlândia. And I can die in peace. Eu posso morrer agora em paz. I'm ready to go. Eu já estou pronto para ir. When I see the happiness that God has given me Quando eu vejo a alegria que Deus me deu in all these people here. em todas essas pessoas aqui. But they asked me to talk about Mas the relationship of the church and Israel. me pediram para falar do relacionamento entre a igreja e Israel. I didn't choose that topic, Eu não escolhi o tema, so I apologize. então eu peço desculpas. I have to be obedient to my hosts. Eu tenho que ser obediente aos meus anfitriões. And so Então- I'm going to be. E eu serei obediente. Like Francisco said earlier, Como Francisco disse mais cedo, the whole thing started tudo começou with one man that came from Iraq. com um homem que veio do Iraque. His name is Abraham. O nome dele é Abraão. And he is called the father of all the faithful. E ele é chamado o pai de todos os fiéis. The father of all the faithful, O pai de todos os fiéis and the father of faithful in every nation. e o pai dos fiéis em todas as nações. Before Abraham, Antes de Abraão, after the Tower of Babel, depois da Torre de Babel, the whole world was idolater. todo mundo era idólatra. Abraham was the first to get the revelation Abraão foi o primeiro que recebeu a revelação that there is one God. que havia um só Deus. And he and his family E ele e a sua família went to the worst neighborhood in the world. foram para a pior vizinhança do mundo na época. And it's still the worst neighborhood in the E ainda world. hoje é o local com a pior vizinhança do mundo. Nobody has such bad neighbors as we do in Israel. Ninguém tem vizinhos tão maus quanto nós lá em Israel. That's where God wanted to send Abraham. Por isso, foi lá que Deus quis enviar Abraão. That's the land that God gave Abraham. Essa foi a terra que Deus deu para Abraão. And everything started with Abraham. E tudo começou com Abraão. The promises As promessas of salvation for the world de salvação para o mundo started with Abraham. começaram com Abraão. Not only salvation for the children of Abraham, Não só promessa de salvação para os filhos de Abraão, but all the families of the earth. mas promessa de salvação para todas as famílias da terra. This promise appears Essa promessa aparece
more than 10 times in the book of Genesis alone. Mais de 10 vezes só no livro de Gênesis. All the nations of the world, all the families of the Todas earth, as nações da terra, todas as will be famílias da blessed terra seriam abençoadas from Abraham and his seed. através de Abraão e a sua descendência. Before that, Antes disso, after the flood, depois do dilúvio, after the Tower of Babel, depois da Torre de Babel, humanity had rebelled against God, a humanidade se rebelou contra Deus. and God delivered them E Deus to deu, their own design. fez com que eles colhessem o seu próprio plano, o seu próprio destino. And in God's plan, E neste plano de Deus, from the days of Abraham, desde os dias de Abraão, was what the Apostle Paul says in Romans chapter 1, verse 16. o plano de Deus para a salvação está lá em Romanos 1,16. For the good news Porque o Evangelho, is as boas novas, that salvation, é que a salvação, the power of God in salvation, o poder de Deus para salvar, the Jew and the Greek and the Gentile, judeu e o grego e o gentio. and from that point on, E daquele ponto em diante, everything that God has done with Israel, tudo que Deus fez com Israel, before the birth of Yeshua, antes do nascimento de Yeshua, after the birth of Yeshua, depois do nascimento de Yeshua, before the cross, antes da cruz, after the cross, depois da cruz and until today, e até hoje, everything is to see the Tudo- world come to know God. tudo que Deus faz é para ver um mundo que possa conhecê-lo. For the world to recognize that there is a creator É para o mundo reconhecer que tem um Criador, há um Criador that loves the world, que ama o mundo, loves everyone. que ama a todos. And that creator E esse Criador is a demonstration é uma demonstração of the power of God do poder de Deus for salvation of everybody. para salvar, dar salvação a todos. Every nation, Toda every nação, color, toda cor, even those that have blue hair or green hair. mesmo I aqueles have que seen têm, some here in Brazil. mesmo aqueles que têm cabelo azul, cabelo roxo. Eu já vi alguns desses aqui no Brasil. And they're not Indians. E não são índios, viu? They're not from the Guarani tribe. Não são da tribo Guarani. So, Então, God sent his son. Deus enviou o seu filho. He was born in Bethlehem. Ele nasceu em Belém. His mother was Jewish. A sua mãe era judia. His father that assumed his sonship O pai que assumiu a paternidade sobre ele is Jewish. também era judeu. He was born Ele nasceu as a Jew, como judeu. was circumcised on the 8th day, O Yeshua foi circuncidado no 8º dia, like every other Jew. como qualquer outro judeu. His mother took him when he was 30 days old to the temple, 33 days old to the temple to be purified. Quando ele tinha 30 dias de vida, ele foi levado ao templo para ser purificado. All this is in Luke chapter 2. Tudo isso está em Lucas capítulo 2. And he died as the king of the Jews, E ele morreu como rei dos judeus, in order to bring all the fulfillment of the promises that God gave to Abraham and make them a reality. Ele morreu para trazer a realidade e cumprir todas as promessas que Deus fez a Abraão. Through his death, Através da sua morte, his burial, o seu sepultamento, his resurrection, da sua ressurreição, and his sitting at the right hand of God. e hoje ele se assenta à destra de Deus. These things are clear. Essas coisas são claras. They're clear to everybody. Elas são claras para todos. Where does the problem come? De onde que vem então o problema? Onde Between surgiu the o problema? church and Israel. Onde que surgiu a inimizade entre a igreja e Israel? It came Surgiu because the church got kidnapped porque a igreja foi raptada and it still hasn't returned home. e ainda não voltou para casa. Yeah. It was kidnapped A igreja foi raptada by the Roman Empire pelo Império Romano. from Jerusalem De Jerusalém
to Rome. Foram para Roma. And the center of Western Christianity E o centro do cristianismo ocidental is still Rome. ainda hoje é Roma. Rome is the reference Roma é a referência for most of the Christian world. para a maioria, para grande parte do mundo cristão. It's either Rome or Constantinople. Ou é Roma ou é Constantinopla. Of course, you say we are born again Christians. Claro, você pode dizer, não, mas eu sou um cristão nascido de novo. Of course, you say we're committed to the Word of God. Claro que você vai dizer, não, eu sou Not to comprometido. Rome. Eu sou comprometido com a palavra de Deus, Not eu não sou to the comprometido com a Roma, com o Papa. Yeah. We're committed to the Word of God. We're So- evangelicals. Somos evangélicos, nosso And comprometimento it's é com a true. palavra. Tá bom, é verdade isso. But there is one major aspect Mas tem um grande aspecto that still que ainda assim is referenced to Rome. é uma referência, faz referência a Roma. And that is the rejection E isto é, a rejeição of Israel de Israel as the chosen people of God. como povo escolhido de Deus. The doctrine that God is finished with Israel. A doutrina que Deus acabou com os judeus, And now the Christians are the chosen people of God. e que agora os cristãos que são o povo escolhido de Deus, That doctrine still looms with a dark cloud over the Christian world. essa doutrina ainda é como uma nuvem negra que paira sobre todo o mundo cristão. The Christian world still doesn't recognize O mundo cristão ainda hoje não reconhece that God has never que Deus nunca rejected Israel. rejeitou Israel. The clearest text O texto mais claro is right next está ao lado to God's promise to give a new covenant. do texto onde Deus promete dar uma nova aliança. Jeremiah chapter 31. Jeremias capítulo 31. If you have Bibles open, Se você tiver Bíblia, abra. you can use your iPhone if you have a Se Bible você there. tiver um iPhone com Bíblia, abra I o am- seu iPhone. I'm not traveling with a book anymore. I'm traveling with probably 100 Bibles and 1,000 Christian books Eu mesmo não viajo mais in com one livros. iPad. Eu viajo com meu iPad que tem 1000 Bíblias e 1000 livros aqui dentro. So in that text, Nesse texto, most Christians start reading that text from chapter 31, verse 31. a maioria dos cristãos começa a ler esse texto do verso 31, Jeremias 31, a partir do 31. That is Versículo. the promise, the prophecy Esta é a profecia, a that is promessa fulfilled by Yeshua and the early church in the New Testament. que Yeshua cumpriu com a igreja, com a primeira igreja no Novo Testamento. God promises Deus promete to the Presbyterians para os presbiterianos, that He's going to give them a new covenant. Deus promete para os presbiterianos que ia dar a eles uma nova aliança. Oh, the Baptists say it's not to the Presbyterians, it's to the Baptists. Ah, mas o batista vai falar, não foi para eles, foi para nós, os batistas. And the Pentecostal say it wasn't for the Baptists. Aí o pentecostal vai dizer, não foi para o They don't batista. have the Holy Spirit. Eles não têm o Espírito Santo. It's for us who É have claro the que é Holy para Spirit. nós que temos o Espírito. Yeah. But in reality, it's Mas not na to the realidade- Baptists, it's not to the Pentecostals, not to the Catholics. A promessa não foi feita nem a católico, nem a It's to presbiteriano, the nem a house of batista. Israel and to the house of Judah. A promessa foi feita à casa de Israel e à casa de Judá. Even the new covenant Até mesmo a nova aliança, that is different than the covenant that God gave the children of Israel when He took them out of the land of Egypt. que é diferente da aliança que Deus fez com a casa de Israel quando os tirou do Egito. And that's what the text says. E é isso que o texto diz. He still gave it, the Até new one. mesmo essa aliança, a nova aliança, He gave it to the house of Israel and to the house of Judah. foi dada à casa de Israel e à casa de Judá. And He explains what the difference will E be. Deus explica qual seria a diferença dessa aliança. He says, now I'm going to write my Torah Ele diz, agora eu vou escrever a minha Torá in the hearts of the people. no coração das pessoas. Not on 2 tablets of stone like I gave it to Moses. Não em duas tábuas de pedra como eu dei a Moisés. It'll be written on the hearts of people. Agora vai ser escrita no coração das pessoas.
What is he going to write on the hearts of people? O que é que ele vai escrever no coração das pessoas? He's going to write Ele vai escrever the Apostolic Creed. os credos apostólicos. Is he going to write, Será que ele vai you escrever know, the Institutes of Calvin? os institutos de Calvino? Or the methods of Wesley? Ou os métodos criados por Wesley? No. Não. He's going to write Ele vai his escrever Torah. a sua Torá. The Torah is not in plural. A Torá não é uma palavra no plural, It is in singular. é no singular. How many Torah does God have? Quantas Torás Deus tem? One. Uma. Only one Torah. Só uma Torá. Okay, of course, in the Greek Bible they translate it as the law. Na Bíblia grega, eles traduziram a palavra Torá como lei. Most of the 5 books of Moses are not laws. Mas a maior parte dos 5 livros de Moisés não são leis, não é composto de leis. Most of it is the stories of the patriarchs, the stories of the Esses Exodus, livros contêm a história dos patriarcas, a história do Êxodo, the stories of the wilderness, 40 years in the a wilderness. história dos 40 anos no deserto. About a third Um terço is actually commandments and laws. realmente são mandamentos e leis. And for us today, even for the Jews, E para nós hoje, até para nós judeus, these laws are not relevant essas leis não são Most of relevantes. them. A maioria delas. because we don't have a temple. Por quê? Porque a gente não tem mais um templo, We're not offering a sacrifices. gente não está oferecendo sacrifício, We are not putting animals on an altar and burning them. não estamos colocando animais em altares para queimá-los. So most of it Então, grande parte is not relevant even for the Jews today. dessas leis não tem relevância para os judeus hoje. But what is God's Torah? Mas o que é a Torá de Deus então? It's not these commandments and A laws Torá, that change. a Torá de Deus não são esses mandamentos que mudam. Yeah. It is God's plan for redemption A Torá, na verdade, é o plano de Deus para a redenção of humanity, da humanidade. of returning man and woman De trazer o homem e a mulher back to de the place volta that they were in the Garden of Eden before they sinned. ao lugar onde eles estavam no Jardim do Éden antes deles pecarem. And immediately after this text, E imediatamente depois desse texto, in verse 35, 36, 37 of the same text, no versículo 35, 36, 37 do mesmo capítulo, de Jeremias 31, do you have it open? yes, Read 35, 36 and 37. vem algo muito especial, Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falarem essas leis diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. It's not so complicated. Não é muito complicado. You don't have to be a nuclear scientist to understand it. Você não tem que ser cientista nuclear para entender esse texto. If you see the sun in the daytime, Se você vê o sol durante o dia, if you go outside now and look at the se moon você sair agora e ver a lua and the stars, e tem estrela, they are witnesses estes objetos são testemunhas that God has not rejected the Jewish nation que from being Deus His chosen people. não rejeitou o seu povo, o povo judeu, o povo que ele escolheu. The moon is outside now. I don't know what kind of moon you have here. If it's the same moon that we have in Jerusalem, maybe yes. A lua está aqui brilhando. Eu não sei se é a mesma lua que nós temos lá em Jerusalém, mas talvez sim. But I think it is the same. Eu acho que sim, a mesma fase. And E it's still witnessing the same thing that Jeremiah said it a witnesses. lua até hoje ainda testemunha daquilo que fala Jeremias aqui. God has not rejected the Deus Jewish não nation. rejeitou os judeus. And it's so clear. Isso para mim é tão claro. It's so clear in so many different ways. É tão claro de tantas maneiras. When Paul Quando Paulo 5 times 5 vezes explains to us who he is, explica para nós quem ele é. he gives our
us his calling card. Ele nos dá o seu cartão de visita. Yeah. He always says in the present tense. Ele sempre diz no tempo presente. He doesn't say, Ele não diz like I used to say when I was a teenager, como eu dizia quando eu era adolescente. and my parents kicked me out of my house. Meus pais me 16 years old. Quando eu tinha 16 anos, eu fui expulso de casa pelos meus pais. So I finished high school in Georgia, in America. Então eu terminei o ensino médio na Geórgia, nos Estados Unidos. And my teachers there in the Christian school said, "Oh, you were Jewish. Aí meus professores lá na escola cristã falavam comigo: "Olha, você era judeu, hein? And now you're no longer a Jew. Agora você não é mais judeu. Now you're a Christian. Agora você é um cristão. You're not just any Christian. Você não é qualquer cristão. You're from the Church of Christ." Agora você faz parte da Igreja de Cristo." I said, I look downstairs, nothing has changed. Aí eu olho assim e falo: "Olha, não mudou nada. Yeah. I'm still a Jew. Ainda sou judeu." And there is no glue E não to fix that. não inventaram uma cola forte o suficiente para consertar o fato de eu ser judeu, para consertar esse problema. So I used to say I was Jewish. Então, lá, antigamente eles me forçavam a falar: "Eu era judeu." But no, Mas não, I'm still Jewish. eu ainda sou judeu. And there are 20,000 other Jews in Israel who believe in Yeshua. E lá em Israel há outros 20.000 judeus que creem em Yeshua, como eu. But when I became a believer, there was only 50. Mas quando eu me tornei um crente lá In em Israel, 1962, there was only 50. em 62 tinham 50 judeus crentes só em Israel. Okay, Tudo bem, I made that clear. eu deixei esse ponto claro. With a little bit of sarcasm, Com um pouquinho de sarcasmo. it's a privilege of old people. Você sabe que o sarcasmo é privilégio só dos mais velhos, né? The young people are forbidden to use it. Os jovens não podem ser sarcásticos. So, what about the non-Jews? Bom, e sobre quem não é judeu? What about the church? E sobre a igreja? The term church O termo igreja, today hoje, means something completely different than he meant in the first century. significa algo completamente diferente do que significava no primeiro século. For the first 300 years, Nos primeiros 300 anos, the disciples of Yeshua os discípulos de Yeshua didn't have a building. não tinham prédios. There was no church building anywhere in the world until after Constantine. Não existia nenhum prédio chamado de igreja até depois de Constantino. The church was meeting in catacombs, A igreja se reunia em catacumbas, by the river, perto dos in rios, the woods. na floresta. They were persecuted. Eles eram perseguidos, They had to hide. eles tinham que se esconder. Yeah. If you come later, I'll show you pictures of the last place in Israel that the sign of the fish still exists. Eu posso depois, se você quiser, te mostrar uma foto de um local em Israel que é o último local onde existia o símbolo do peixe. The historical sign dating to the early part of the 2nd century. Que data da primeira parte do segundo século, é um símbolo muito antigo. And it's at the entrance of a tomb, E ele foi talhado na entrada de um túmulo, a royal tomb from 200 BC. um túmulo mais antigo, de 200 antes de Cristo. You know, it's a tomb that was 400 years Era um túmulo que tinha já 400 anos, in the deep desert of the Negev, no meio do deserto da Judeia, do Negev. and that's where Christians went to hide and worship in this tomb. E lá que os cristãos iam se esconder e adorar a Deus, lá dentro dessa catacumba. And that's why they put the fish. E por isso que eles desenhavam lá um peixe. There was no church building. Não existia prédios. Cement and blocks and windows and doors are not the church. Cimento e tijolos e janelas não são a igreja. The people are the church. O povo é a igreja. White and black and red and green or whatever you want. Branco, negro, vermelho, verde, a cor que você quiser. They're all Todos the children of God. são filhos de Deus. And they're all saved by His grace. E todos são salvos pela sua graça. Now, yes, some of them
are Jews. Sim, há alguns que são judeus, And some of them are Arabs. outros são árabes, Some of them are Brazilians. outros são brasileiros, Some of them are whatever you want. outros são o que quer que você queira, Africans, Eskimos, Russians, africanos, esquimós, russos, from all over the world. de todo mundo. But the big division Mas a grande divisão was between those who were children of Abraham in the flesh foi entre os que eram filhos de Abraão na carne and those who became children of Abraham by the blood of Jesus e Christ. os que se tornaram filhos de Abraão mediante o sangue de Jesus Cristo. And the text that I want us to consider, E o texto que eu quero que você considere it's from Ephesians. é de Efésios. Ephesians 11. Efésios capítulo No, Ephesians 2:11. 2:11. Therefore remember that you once were Gentiles in the flesh. Portanto, lembre-se que vocês antes eram gentios na carne. It's in the past tense. You were. Eram, está no passado, vocês eram gentios. Who were called uncircumcised Vocês eram chamados de incircuncisos by those who are called circumcision, por aqueles que são chamados made de in the flesh by hands. circuncisão feitas por mãos de homens na carne. At that time, Naquele tempo, what time? qual tempo? Before. Antes. That time Naquele you were tempo, without a Messiah, without Vocês Christ. não tinham Cristo, estavam sem Messias. You were strangers. Vocês eram estrangeiros, estranhos. Strangers to what? Estranhos a quê? Strangers to the community of Israel. Estranhos à comunidade de Israel, In English they separados. translated Commonwealth. Em inglês está escrito Commonwealth, em português é comunidade. Vocês eram alheios, estrangeiros à comunidade de Israel. In the past, Vocês eram no passado. before you knew Christ, Antes de você conhecer a you were Cristo, strangers você era estranho para Israel, to the para community a of Israel. comunidade de Israel. You had no covenants. Vocês não tinham alianças. It doesn't say one covenant. Não diz aliança, It says covenants in the plural. diz alianças no plural. You had no promises, Você não tinha promessa, having no hope. você não tinha esperança. What is he talking about, having no hope? O que quer dizer aqui não tinha Hope esperança? of eternal life. É esperança de vida eterna. That's what he's talking É about. isso que ele está falando. Had no hope of eternal Vocês life. não tinham esperança de vida eterna. And you were without God. E vocês estavam sem Deus. Without God in the world. Sem Deus no mundo. It's a very serious condition. Uma condição muito séria. That's the condition of people who don't know Christ. Essa é a condição de pessoas que não conhecem a Cristo. That's the condition of a billion Hindus. Essa é a condição de 1 bilhão de hindus. That's the condition of more than a million Buddhists. Essa é a condição de mais de 1 milhão de budistas. That's the condition of anybody Essa é a condição de qualquer um who doesn't know God que não conhece a Deus and doesn't know His Son, e não conhece the o seu Messiah. filho, o Messias. Even the Jews Até os judeus who know God que conhecem a Deus and know the Word of e God, conhecem a palavra de Deus, if they don't know the work of God for the salvation of the world, se eles não conhecem o plano, o trabalho de Deus, a obra de Deus para a salvação do mundo, the fulfillment of God's promise to Abraham to be a blessing and a light to the whole world, se eles não conhecem a promessa de Deus para os filhos de Abraão serem luz para o mundo, if they don't know the Messiah, se eles não conhecem o Messias, their chance of salvation is not existent. a chance de salvação para eles não existe. Because as a Jew I know Porque como judeu eu sei that the only way to God que o único caminho a Deus is through Yeshua. é através de Yeshua. He is the way, Ele é o caminho, the truth, a verdade and the life, e a vida, meaning eternal life. significa vida eterna. Yeah? For all people. Para todos os povos. And no one can come to the Father Ninguém pode ir ao Pai that doesn't go through que não vá Yeshua. por Yeshua. Yeah? However, Mas,
what Paul is talking here O que Paulo está dizendo aqui to the Gentiles. para os gentios, He's addressing the Gentiles, ele está falando para os gentios, describing their condition before they knew Christ. descrevendo a condição deles antes deles conhecerem a Cristo. And in verse 13 he says, but now, Aí no verso 13 ele diz: mas agora, not in the past, in the present, agora não, no passado não, agora, in the Messiah Yeshua, no Messias Yeshua, in Jesus Christ, em Jesus Cristo. who once were far away, those of you who were far away before, Vocês que antes estavam longe, have been brought near. foram aproximados ou You were trazidos far, para dentro. you Você came estava near. longe, agora você foi trazido para perto. How? Como? By the blood of the Messiah. Pelo sangue do Messias. For he himself is our peace. Porque ele é a nossa paz. What does it mean, our peace? Como assim nossa paz? You can follow this. Você pode, Homework. você pode fazer agora eu vou dar um para casa para você. When Paul says our, Quando Paulo diz nossa us, ou nós, ours, nosso, he always means the Jews. ele sempre está se referindo aos judeus. When he means the Quando ele non-Jew, está falando para quem não é judeu, he says you. ele fala vós. And you see that in the first verse that we read. No primeiro verso que nós lemos já tem Therefore isso remember that you evidenciado. once were Gentiles in the flesh. Portanto, lembrai-vos, vocês eram gentios na carne. So now, Agora, I'm back to verse 13. verso 13. In Christ Jesus, Em Cristo Jesus, you the Gentiles, vocês os gentios, who once were far off, que uma vez estavam have longe, been brought near foram trazidos para perto by the blood of Christ. pelo sangue de Cristo. For he himself is our peace. Porque ele é a nossa paz. How did he make peace for us? E como é que ele fez paz para nós? He explains it. Ele explica aqui. Who has made both one. Porque de ambos ele fez um. The Jews and the Gentiles, Judeus he e has made gentios, one. ele fez um. And has broken down the middle wall of partition, of separation. E quebrou a parede da separação. You know, most people that come to Jerusalem, A maioria das pessoas que visita they Jerusalém visit many places. visitam muitos lugares. Very, very few Muitos poucos go to visit the Rockefeller Museum. vão visitar o Museu Rockefeller. Some go to the Israel Museum, which is wonderful. Tem gente que vai para o Museu de Israel, é maravilhoso lá. But the Rockefeller Museum Mas o Museu Rockefeller, houses a lot of the archaeological finds ele abriga muitos achados arqueológicos that were found during the time that Jordan que foram achados durante os dias onde a Jordânia was ruling Jerusalem, governava Jerusalém, before 1967. antes de 67. So the things that were found before As 1967 coisas que foram encontradas antes de are still in 1967 the Rockefeller Museum. ainda estão no Museu Rockefeller. And there is two pieces of rock, of E lá tem, marble. tem 2 pedaços de mármore From the part of that wall that Paul is talking about. que era parte desse muro que Paulo está falando aqui. Esse muro existia. And one of these pieces still has the inscription E um desses pedaços tem uma inscrição that warns non-Jews que avisa a quem não fosse judeu not to cross this wall não atravessar essa mureta at the pain of death. sob pena de morte. Yeah? It's in Hebrew, Está escrito em in hebraico, Aramaic, em aramaico and in Greek. e em grego. Praise God, there is no English. Graças a Deus não estava escrito em inglês. Trump can't understand it. Então o Trump não vai conseguir entender. If he understood it, he would tweet about it. Porque se ele tivesse entendido, ele ia escrever no seu Twitter, né? So, Paul says that wall is finished. Paulo diz, esse muro acabou. What is the implication of that? Qual é a implicação disso? That there's no more wall.
Não There's tem no more mais, temple. não tem mais muro, não tem mais templo. Having abolished in his flesh Tendo abolido The na enmity. sua carne a inimizade, the enmity that was brought by the law of commandments, a inimizade que ele aboliu na carne, a lei dos mandamentos, law that contained ordinances, na forma de ordenanças, as to create in himself one new man para que dos dois povos criasse from the two, um novo homem dos dois, thus making peace between us. fazendo paz entre nós. I want to stop here. Eu quero parar aqui. This was written by Paul in the first century. Isso foi escrito por Paulo no primeiro século. Where did the enmity come between the church and Israel? De onde ou quando a inimizade surgiu entre a igreja e Israel? He says Ele that the diz- enmity is finished. Ele diz que a inimizade acabou. He says that the wall is broken, Ele falou que taken o muro away, foi quebrado, so that we can be one, que nós podemos agora ser so that we can one new man. um novo homem. But we, the Jewish nation, has gone through almost 2,000 years of Via Dolorosa. Mas nós, os judeus, passamos quase 2000 anos de uma via dolorosa. The Inquisition. A Inquisição. Some of you are victims of that Inquisition. Tem gente aqui que cujos ancestrais foram vítimas da Inquisição. The Inquisition was not done by Buddhists. Quem fez a Inquisição? Não foram budistas? Even the Muslims didn't do an Inquisition. Nem os muçulmanos fizeram uma Inquisição. The happiest time of Jewish history O tempo mais feliz na história judaica is the 500 years that For- the Jews lived in the Iberian Peninsula foram os 500 anos under Islam. que os judeus viveram na Península Ibérica sob domínio islâmico. It's called the golden age of Jewish history. Nós chamamos essa época de a época dourada da história judaica. The doctor of the caliph that ruled from the Canary Islands all the way to the Pacific Islands was a Jew. O médico pessoal do califa, que reinava desde as Ilhas Canárias até o Pacífico, era judeu. The biggest empire in the history of humanity. Era o maior império na história da Islamic humanidade, Empire. é o Império Islâmico dessa época. His name is Maimonides. O nome dele é Maimônides. Moshe ben Maimon in Hebrew. Moshe ben Maimon em hebraico. Yeah. He was a doctor Ele of era the Muslim médico ruler that ruled that whole empire. Do governador muçulmano que dominava todo esse império. The Inquisition A Inquisição was done by Christians. foi feita por cristãos, Jews who converted to Catholicism judeus que convertiam-se ao and catolicismo came to Brazil e vieram para o Brasil. and lit a candle on Friday night. E se eles acendessem uma vela na sexta-noite, They were judged eles eram julgados and sent from Brazil to Lisbon E- to be burned. e enviados do Brasil para Lisboa para serem queimados lá. I invite all of you from Vitória to come to Belo Horizonte to see the museum that his father made. Convido todos vocês aqui de Vitória e região para visitarem em Belo Horizonte o Museu da História da Inquisição, feito pelo meu It's pai. the only museum of the Inquisition in all of the Americas. É o único museu da Inquisição em toda a América. Christians did it. Cristãos fizeram But isso. we just read the text Mas você acabou de ler o texto, that we became one new man. que nós nos tornamos um novo homem, That the enmity que a inimizade of the Torah, da Torá, not of the Torah, não da Torá, não é? of the commandments, Da lei dos mandamentos na forma de ordenanças. was taken away. Isso foi abolido So that there will be no enmity. para que não haja assim inimizade, That we can be one new man. para que nós pudéssemos ser um novo So that we homem, can have peace with one para another. que nós pudéssemos ter paz uns com os By the outros. blood of Jesus Christ that made us one. O sangue de Jesus Cristo nos fez um. Where did that enmity come from? Então de onde veio essa It did inimizade? not come from Jesus Christ. Não veio de Jesus Cristo. It didn't come from the Bible.
Não veio da Bíblia. It didn't come from God. Não veio de Deus. It came from somewhere else. Veio de outro lugar. My son, when he was a teenager, he made me a sign. O meu filho, quando era adolescente, ele fez um sinal, um cartaz para It mim. was a birthday gift. Foi um presente de aniversário que ele me deu. It said, "There will be Jews in heaven. E ele fez assim: vão existir judeus no céu. If you don't like Jews, Então, se você não gosta muito de judeus, you can always go to the other place." você pode ir para o outro lugar, porque o céu vai estar cheio deles. Yeah. So, the relationship between Israel and the church O relacionamento entre a igreja e Israel has to be deve ser a relationship with no enmity, um relacionamento sem inimizade, a relationship of brothers, um relacionamento de irmãos, a relationship of the younger brother that was feeding pigs, um relacionamento daquele irmão mais novo que estava dando de comer a porcos, who left his father's house que saiu da casa do pai and went to worship idols. e foi adorar ídolos. And now through Jesus Christ, he's coming back E home. através de Jesus Cristo agora ele está voltando para casa. And that relationship with the two brothers has to be a brotherly relationship. E esse relacionamento de dois irmãos tem que ser um relacionamento de irmandade, Because that's the only way that the father will be happy. porque só dessa forma o pai vai ficar contente. But that's not the case. Mas não foi isso que aconteceu. So today, Hoje, what's happening? o que está acontecendo? I'll tell you what's Eu happening. vou te falar o que está acontecendo. Christians all over the world Cristãos ao redor do mundo are waking up estão despertando and saying, e estão dizendo: our fathers have taught us lies. nossos pais nos ensinaram mentiras. That's from Jeremiah. Isso é de Jeremias. Yeah. It's a prophecy. É uma profecia. That the Gentiles one day will wake up and say, Que os gentios our vão fathers acordar have um taught dia us lies. e vão dizer: nossos pais nos ensinaram só mentiras. They've taught us to hate the Jew, Eles nos ensinaram a odiar o judeu, to hate Israel. a odiar Israel. They've taught us that God is finished with Israel. Eles nos ensinaram que Deus acabou com Israel. It's not true. Mas não é verdade. God is still the God of Abraham, Isaac and Israel. Deus ainda hoje é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. And that relationship is the only acceptable relationship E esse relacionamento é o único relacionamento aceitável between Israel entre Israel and Christians. e cristãos. I'm not saying the church. Eu não estou falando igreja. Why? Por quê? Because there are Christians in every church. Porque tem cristãos em todas as igrejas. The silly arguments that divide the Baptists from the Presbyterians, Os argumentos tolos que dividem, por exemplo, os batistas dos presbiterianos, or the Methodists and the Baptists, ou os metodistas e os batistas, there are not valid reasons não são to razões, stay divided Não são between razões disciples válidas. of Jesus Christ. não são razões válidas para trazer divisão ao corpo de Jesus Cristo. Because if we don't learn to work together, Se você não aprender, se nós não aprendemos a trabalhar juntos, Islam will win. o islamismo vai vencer. We are experiencing a vacuum Nós estamos tendo a experiência do vácuo that was created by the divisions que in the foi body of criado Christ. com as divisões do corpo de Cristo. And into this vacuum, E neste vácuo, preenchendo esse vácuo, Islam is coming in. está o Islã. We have to unite. Nós temos que nos unir, We pessoal. have to understand we're in time of spiritual war, not only spiritual war, in time of war. Nós temos que entender que nós Yeah. estamos num tempo de guerra espiritual, só não, guerra também verdadeira. The statistics are more than 200,000 Christians have died by the hands of ISIS and Assad in Syria and in Iraq. Vocês sabiam que a estatística diz que mais de 200 mil cristãos morreram nas mãos do ISIS na Síria e no Iraque? And Christians don't even pray for those brothers that are being bombed and burned. Os cristãos não estão nem orando And pelos shot. irmãos que estão sendo queimados e assassinados.
I was in the United States 10 days ago. Há 10 dias eu estava nos Estados Unidos. I spoke in a church, I said that. Falei numa igreja e disse isso para eles. The pastor got up and confessed. O pastor levantou e confessou. He said, we didn't pray for them. Nós não oramos por eles. Yeah. We didn't pray for the oldest Christians in the world. Nós não oramos pelos cristãos mais antigos do mundo, Syria. que estão lá na Síria, That still spoke the kind of Aramaic that Jesus and his disciples spoke in the que first ainda century. falam o mesmo tipo de aramaico que Jesus e os discípulos falavam em Israel. The whole village, 80,000 people was 80.000 pessoas, Totally de uma wiped vila out. só, foi completamente destruída essa the vila. buildings and the people Os prédios e as by pessoas, Assad. pelo ISIS. Yeah. And Christians, E os cristãos, they're far from us, we don't care. não, eles estão muito longe, a gente não se But if importa. we realize that we are one body, Mas se você perceber que nós somos um só corpo, that there are brothers even though we don't see their faces. que existem irmãos mesmo que você não veja os seus rostos. If we don't realize that today it happened there, tomorrow it could happen here. Se você não perceber que ontem aconteceu lá, amanhã pode acontecer aqui, Don't think it's far. não ache você que está longe, não. Yeah. We are forgetting Nós estamos nos esquecendo that the enmity que a inimizade is gone. já acabou. The blood of Jesus washed it away. Porque o sangue de Yeshua lavou essa inimizade. Yeah. And now, Agora, those who are far esses que estavam longe need to come near. precisam ser aproximados. Near to what? Aproximados a quê? They need to come and be a part. Eles precisam vir e fazer parte. I'm now still in Ephesians. Ainda estou em Efésios 2. I finished verse 15. Terminei o verso 15. One new man Um novo homem to make from the two fazendo peace for the two. reconciliando os dois. Verse 16. Verso And 16. that he might reconcile both to God Reconciliando ambos in one body com Deus em um through só the corpo, cross, através da cruz, by putting away to death, to killing the enmity. destruindo a inimizade com a cruz. And he came, E ele veio, preach peace evangelizou paz to you para vocês, The Gentiles, os gentios who are far off, que estavam longe, and to those who are near, e paz aos que estavam to perto, us. para nós, For through him porque através we dele both ambos have access temos acesso to the one Spirit of the Father. ao Pai em um espírito. Yeah? That's Paul's message. Essa é a mensagem de Paulo It's for the Jews and for the Gentiles. para os judeus e para os For the gentios, church and for the para a synagogue. igreja e para a sinagoga. Yeah? And that's the only way that we can win. E esta é a única forma que nós podemos vencer, The church pessoal. without Jews A igreja sem judeus is like chicken soup without chicken. é como uma sopa de galinha sem galinha. Yeah? Or like feijoada brasileira sem feijão. Ou feijoada sem feijão. Yeah? That's the situation of the church. Essa é a situação da igreja. Without Jews, Sem judeus, without Israel, sem Israel, without a relationship, sem um relacionamento, neither one of us is complete. nenhum de nós está completo. Israel can't be Israel Israel não pode ser Israel and continue to fulfilling God's promises, e não pode continuar cumprindo as promessas de Deus, and the church can't be the church. e a igreja não pode ser igreja, Because the main ingredient porque o ingrediente principal of the apostolic church da igreja apostólica is the Jews, eram judeus. is the church. É a igreja. The optical illusion Mas existe uma ilusão de ótica that the Gentiles were the majority que, in the first que century. os gentios eram a maioria no primeiro That the século, Jews didn't accept, que os judeus não aceitavam, but the Gentiles accepted. mas os gentios aceitaram. I can make an exercise Eu posso fazer um exercício então and show you E te that mostrar on the first day of Pentecost, que no primeiro dia de Pentecoste,
There were more people that accepted Jesus, Jews who accepted Jesus as the Messiah. Houve mais judeus que aceitaram Yeshua como Messias. 3,000 of them. Houve 3.000 deles. And they were baptized the same day. E eles foram batizados no mesmo dia. Then all the Gentiles that you know in the New Testament. E havia mais judeus crentes em Jerusalém nesse dia do que todos os outros gentios que você lê no Novo Testamento. How many Gentiles do you know? Quantos gentios você conhece no Novo Testamento? Pastors, help me. Pastores, me ajudam. Give me a name of a Gentile Me dá o nome de um gentio who mencionado accepted Jesus. no Novo Testamento que aceitou Jesus. Who? Cornelius. Cornélio é um. He wasn't alone. Ele não estava sozinho, né? It says he and all of his household. Que diz que ele e a sua casa. How many people he had in his household? Quantas pessoas ele devia ter na sua casa? 100? 100? 200? 200? You want 500? Você quer 500? Write down 500. Então tá, 500, anota, 500. 500. 500. I'm exaggerating, but it's okay. Estou exagerando, mas tudo bem. For the mathematics, it's okay. Para matemática não tem problema. Which other Gentile do you know? Qual outro gentio você conhece? Who? Quem? Who? Say louder, I can't. Fale mais alto para eu ouvir. Lucas is one. Lucas é um só. Poor Né? little Lucas. Coitado do Lucas, é um só. Okay, let's say he had many brothers. Então, vamos Let's supor give que him Lucas 100. tinha muitos irmãos. Então vamos falar 100, mais 100. With Lucas. Who else? Quem mais? The Philippian jailer. O carcereiro lá. Huh? Philippian jailer and all his household. O carcereiro e toda a sua casa. Give him another 500. Dá mais 500 então, mais 500 Who gentios. else? Quem mais? Who? The Samaritan woman didn't become a believer. Não, mas a samaritana não se tornou uma crente. But let's give her. Mas Put another one. vamos colocar ela So lá. we have now what we have? 1,101. Então, 1101 com a samaritana. Vamos lá. Who else do we know that became a believer? Quem mais você conhece na Bíblia que se tornou um crente, um gentio? There is more. Tem mais, gente. Dionysius the Areopagite. Dionésio de In Areópago, Athens. em Atenas. Right? Certo? Another 500. Mais 500. Okay? Ok? Who? The Ethiopian eunuch was Jewish. I'm sorry. Olha, o etíope eunuco era judeu. He came to Jerusalem to worship God Ele- before he heard about Jesus. Ele foi para Jerusalém adorar antes dele ouvir sobre Jesus. He bought the scroll of Isaiah. Ele voltou com o rolo de Isaías. He paid probably $50,000 for it. Ele deve ter pago uns $50.000 nesse rolo. Why do I say that? I just bought one for $5,000 used. Por que eu sei disso? Porque eu acabei de pagar $5.000 num rolo de Isaías usado. So, Então, you want the Ethiopian? I'll give you another 100. mas deixa o etíope entrar. Vamos dar mais 100. He was a minister. He maybe had a lot of servants. They also became believers. Ele era um líder, deve Give ter another servos que se So we tornaram have crentes. 1,701. Então a conta deu 1.701. Who else? Quem mais? There is two more people that Paul baptized in Corinth. We don't know if they were Jews or Gentiles. Tem duas pessoas que que Paulo batizou em Corinto. We don't. Yeah, we know one of them. Nós conhecemos. Erastus, the city treasurer. Erastus, o tesoureiro da cidade. Okay. Ok? So another 500. Mais 500 eu vou dar. What do we have now? Quantos nós temos então? 2,201. 2.201. Any other Gentiles that we know about? Mais gentios que a gente conhece na Bíblia? Who? Zacchaeus. He was Jewish. Zaqueu era judeu. He was like you, short, Ele era como você, pequenininho, glasses. com óculos. a tax collector. Era coletor de impostos. But he was Jewish. But Mas if era you ju- want him to, Mas I'll era give him to judeu. you. Então, põe ele então na conta, vai. Give him another 100. Mais 100 então eu dou para você, vai. It's still, we haven't reached 3,000. Nós não alcançamos 3.000 ainda. But in the book of Acts, Mas no livro de Atos, in chapter 21, no capítulo 21, in verse 20, no verso 20,
Jacob, the Tiago, brother of Yeshua, Tiago, irmão de Yeshua, says diz: there is myriades, tens of thousands of Jews in Jerusalem alone. Veja, irmão Paulo, as dezenas de milhares de judeus que creem em Jerusalém. And they're all believers in Yeshua and zealous for the Torah. E todos são crentes em Yeshua e zelosos da Torá. That's in Acts 21, Atos 20. 21, 20. Yeah? What is my point? Qual que é meu ponto, pessoal? My point is the church and Israel are brothers. Meu ponto é que a igreja e Israel são irmãos. The Jews and the Christians are brothers. Os judeus e os cristãos são irmãos. Yeah. And everything that we do, E tudo que nós fazemos, every page that we read in the Bible, toda página que nós lemos na including Bíblia, in the New Testament, incluindo no Novo Testamento, including in Paul's letters, incluindo os escritos, as cartas de Paulo, has to do tem a ver with the relationship between Israel and the church, between the Jews and the Gentiles. com o relacionamento entre a igreja e Israel, entre judeus e gentios. We are connected, Estamos conectados. and there is no way to disconnect E us, não há como nos desconectar. because Jesus is coming back, Porque Jesus está voltando, pessoal. and He's coming back to Israel. E Ele está voltando para Israel. He's coming back to Jerusalem. Ele está voltando para Jerusalém. He will sit on the throne of David, Ele vai se assentar no trono de Davi. not on the throne of King of Sweden. Não vai se assentar no trono do rei da Suécia. He's going to be sitting in Jerusalem Vai se assentar em Jerusalém, on the throne of King David. no trono do rei Davi. We haven't found it yet. The physical throne of King David, we haven't found it. Nós não descobrimos ainda onde está o trono de Davi. A gente não achou ainda. But we may find it. Mas talvez a gente ache. Right now, Agora, the archaeologists are digging in Os the house of David itself, the proper house of King David. os arqueólogos descobriram em Jerusalém a casa de Davi. His son Solomon buried it, O seu filho Salomão enterrou essa casa, so he can build a bigger house for himself on top of it. para que ele pudesse construir uma casa maior no topo. So the house of David is preserved. Então, por isso, a casa de Davi foi preservada. I just visited there a few months ago. Há alguns meses eu fui lá visitar. Very deep underground. Muito profundo. Yeah? They may find his throne. I don't know. Talvez a gente ache o trono de Davi But even if ainda. they're not, they'll order one from China. Mas mesmo que a gente não encontre, eles vão acabar comprando um da China, importando um da China. Everything else is made there. Porque tudo vem da China agora. But this idea Pessoal, essa ideia is not so difficult. não é muito difícil de The ser entendida. only reason it's difficult, A razão pela qual hoje é difícil de ser entendida because Christians have been drinking water from the river Tiber in Rome. é porque os cristãos estão bebendo água do rio Tibo em Roma And not from the Jordan River. e não do rio Jordão. Yeah. They have sought inspiration Eles buscaram inspiração from such people like Augustine, de pessoas como Agostinho, who got baptized only an hour before he died, que foi batizado só 1 hora antes de morrer, because he was afraid porque ele tinha medo, that he couldn't stop his sin. que tinha medo de ter que parar de pecar. That's why. It's true. Check it in history. Você pode checar na história, é Check it verdade. on, ask Rabbi Google. He knows everything. Pergunte o Rabino Google, o Rabino Google sabe de tudo. Those people that we call saints, Essas the pessoas, Catholic Church and the Western tradition calls saints, essas pessoas que a Igreja Católica e a tradição ocidental chama de santos, were no saints at all. não eram nada santos. Yes, they wrote beautiful things. Ah, mas eles escreveram coisas maravilhosas. They were very good writers. Eles eram bons escritores. But if you read Mas se você lê what similar people from the same culture, from the same language wrote about the idols of Greece or Rome, o que pessoas contemporâneas a esses escreveram sobre os ídolos lá em Roma, you see the same thing. você vai ver as mesmas coisas. They praised the idols Eles adoravam os ídolos
The same louvavam, that they praised God. louvavam os ídolos And igual, Jesus. igual louvaram a Deus e a Jesus. What could you say about God? O que você podia dizer sobre Deus? How great you are. Ah, quão grande és tu, How Senhor. beautiful you are. Como o Senhor é bonito. How much I love to meditate Ah, como eu amo meditar about you. sobre o Senhor. Your love is so wonderful. O teu amor é tão You're grande. so gracious to me. You Senhor give tão rain. O Senhor é tão gracioso You make the comigo. trees bloom. O Senhor faz as árvores You are like crescerem. the rose. O Senhor é como a rosa. You smell good. O Senhor cheira bem. That's what these people wrote. É isso que essas pessoas escreviam para os seus ídolos That doesn't também. make them saints. E não faz deles santos. If they stop sinning, Se eles pararem de pecar, if they start doing good, se eles começassem a fazer o que era bom, not writing only beautiful things. não só ficar escrevendo coisa bonita. If they spread love to the people, not only to God, Se eles demonstrassem amor para as pessoas, não só a Deus, then they would be saints. aí eles seriam considerados santos. If they fed the poor, Se eles tivessem dado alimento ao pobre, yeah. If they fought the good battle of faith, se eles tivessem combatido o bom combate da fé, they would be saints. eles seriam santos. There are saints, Catholic saints, of course. Sim, há santos no But those catolicismo. that have worked so hard to separate Israel from the church, Mas estes que trabalharam duro para separar a igreja de Israel, like Augustinus, como Agostinho, like Chrysostomos, como Crisóstomo, that was a terrible anti-Semite que era um terrível antissemita, esse Crisóstomo, and anti the word of God. e ele era contra a palavra de Deus. Yeah. They're no saints at all. Eles não são santos. I don't identify with them. Eu não me identifico com eles. Yeah. They work to separate God's people. Eles queriam separar To o povo divide. de Deus, queriam dividir o povo de Deus. We need to work to unite. Nós precisamos trabalhar para nos unir. We need to work to learn to work together without having to, argue about how you're going to drink your coffee. Nós temos que aprender a trabalhar juntos sem ficar discutindo e nos dividindo como questões, por exemplo, como você bebe o café. That's what the churches divide about. É sobre isso que as igrejas se dividem. The biggest division in the last 100 years. A maior divisão nos últimos 100 anos, Hundreds of denominations were born in the last 100 years centenas de denominações surgiram nos últimos 100 anos. about how they drink their coffee. E surgiram da divisão de como bebem um café. Some were pre-lactic. Tem uns que são pré-lácteos. They put the coffee first, then the milk. Eles põem o café primeiro, depois o leite. And other were post-lactic. O outro é pós-lácteo. They put the coffee first, then the milk. É o café primeiro, depois o leite. And others, like the Presbyterians, were alactic. E como os presbiterianos, eles são alácteos. They don't drink coffee with milk at all. Eles não bebem café com leite de nenhuma forma. On these things the church divided. E sobre essas coisas a igreja se divide. 150 years ago there was only one Baptist church in the world. Há 150 anos só existia uma igreja batista no mundo. Then came the Civil War in America. Aí teve a Guerra Civil Americana. They became two. Aí se tornaram duas igrejas The batistas. Southern Baptist and the First Baptist. Batista do Sul e a primeira Batista. And then they decided they need to send missionaries. Some became missionary Baptists. Aí depois quiseram mandar missionários e se tornaram a Batista missionária. And today there's more than 40 Baptist denominations that have nothing to do with one another. Hoje existem 40 denominações batistas que não têm nada a ver uma com a outra. It's a fact. É um fato isso, And the pessoal. church will continue to divide E a igreja vai continuar dividindo, if se they don't learn eles não aprenderem the simple truth a verdade that the simples Apostle Paul que o apóstolo Paulo is teaching the people in Ephesus. está ensinando às pessoas em Éfeso, That the enmity is over. que a inimizade acabou, Not only between the Jews and the Gentiles, não só entre os judeus e os gentios, but between Christians and Christians. entre cristãos e cristãos. We have to learn Nós temos que aprender that there's only one body. que tem um corpo só. And the division is not over doctrine, E a divisão não é sobre doutrina,
That's a pagan thing to do. Isso é uma coisa pagã de se The fazer. division can only be, true division A can verdade- only be over actions. A verdadeira divisão, ela ocorre mediante ações. If your church Se a sua igreja starts worshiping Artemis, começar a adorar Ártemis, we'll divide. aí você tem que And dividir. God will bless that Aí division. você tem que sair e Deus vai abençoar aquela divisão. But if you drink your coffee pre-lactic and I drink post-lactic, Mas se você there's bebe no reason café to divide. pré-lácteo e eu bebo pós-lácteo, não tem razão para dividir. Because none of us know exactly how the future will develop on this issue. Porque ninguém sabe com certeza como será o futuro exatamente nessas questões. Because the Bible doesn't tell us. Porque a Bíblia não nos diz. The Bible tells us one thing: Jesus is coming back. A Bíblia diz uma coisa: Jesus está voltando. And all of us have to say amen and hallelujah. E todos devemos dizer amém e aleluia sobre isso. Come quickly, Jesus. Vem rápido, Senhor. That's what Maranatha means. Isso que significa Maranatha. No, Maranatha. you didn't say it right. Maranatha. Maranatha, Maranatha. Adon Bo Adonbo. in Hebrew. Maranatha is in Aramaic. Maranatha ou Adonbo. Vem, Ta Senhor. means come. Tá significa venha. Marana means Lord. Maraná significa Senhor. So that's what we need to say. Lord, come. É isso que nós temos que dizer. Senhor, venha. We can say it in Portuguese, in any language you want. Você pode dizer em português ou em qualquer língua que você quiser. But we must understand. Mas você tem que entender. When a Gentile Quando um gentio accepts God, aceita a Deus, accepts Jesus aceita Jesus as his Savior, como seu Salvador, as the Son of God, como o Filho de as Deus, divine, como divino, yeah? He's no longer a Gentile. ele não é mais gentio. That's what Paul said. You were in the past. É o que Paulo disse. Vocês But eram gentios, mas agora You have joined the commonwealth, the family of Israel, vocês the se community of uniram Israel. à família de Israel, aos filhos de Israel. You're Israelites. Vocês são israelitas. Yes, you have Brazilian passports. Sim, você tem passaporte brasileiro. But your spiritual home, Mas o seu lar espiritual, the spiritual future, o seu futuro espiritual, is connected to Jerusalem. está conectado a Jerusalém. And I will end Eu vou terminar by telling Mr. Trump, dizendo para o Mr. Trump, para o senhor Trump, thank you for saying that Jerusalem is the capital of Israel. obrigado, Trump, por dizer que Jerusalém é a capital de Israel. We didn't need you. Mas nós não precisávamos de você para isso. We have known that 3,000 years Nós já ago. sabíamos disso há 3.000 anos. Thank you. Muito obrigado a todos.